O país Brasil pode realmente se orgulhar de apresentar hoje espontaneamente o maior interesse ao fenômeno da TCI. Seguramente, isso se deve ao fato de que aqui no Brasil, por tradição, já há muito tempo se é muito mais aberto com relação a pensamentos e fatos transcendentais. Mas houve muitos progressos desde o último congresso de TCI em 92, aqui em São Paulo. Enquanto em seu país, até aquela data, prevalecia a transcomunicação mediúnica, já agora o Brasil também está pesquisando a transcomunicação instrumental, ou seja, a comunicação com outras dimensões com a ajuda de aparelhos eletromagnéticos como gravador, rádio, TV, computador, etc. E tornou-se um dos países líderes. Principalmente o grupo de pesquisa liderado por Sônia Rinaldi e o Dr. Carlos Luz, com suas análises de frequências, forneceu evidências de peso à paranormalidade comprovável das vozes gravadas, e que podem ser de grande significado para a comprovação científica. Saberemos mais a esse respeito durante este congresso. O Brasil também, através de Sônia Rinaldi, participou ainda de um avanço que sacudirá o mundo. O Brasil pertence desde setembro de 95, junto com os Estados Unidos e 11 países da Europa até agora, aos 3 pilares da Rede Internacional de TCI. A assim chamada Organização Mundial finalmente fundada, que tem como meta a pesquisa e difusão da TCI no mundo. Temos a foto da reunião de fundação de 3 de setembro de 95, na Inglaterra, Dartington Hall. Aqui os senhores podem reconhecer a sua querida colega Sônia Rinaldi. Sehen Sie, das Kongresslogo von São Paulo Vejam o logo do Congresso de 1997 tem uma ligação o logo tem essa ligação entre os continentes. E, com certeza, não é por acaso que os 3 continentes, América do Sul, América do Norte e Europa, formam um triângulo. Pois triângulos pertencem àquelas estruturas primordiais no universo que são processos criadores. Quem aqui assistiu à minha palestra há 5 anos aqui, talvez se lembre das minhas representações de autossemelhança. Primeiro slide, por favor. A partir da pesquisa do caos e também da geometria fractal, bem como das estruturas de formação criativas, das estruturas de formação criativas ou criadoras da ação do tom sobre a matéria.
No meio tempo, descobri a partir de estudos da ciência e da literatura recente que há certas formas básicas na criação, formas padrão. Por exemplo, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, multiângulos e espirais. Encontramos todos estes em toda parte na natureza, na construção das partículas elementares, como aqui, no quartzo. Aqui podemos ver um triângulo no reino mineral, com as típicas estruturas quadradas e hexagonais. Aqui temos hexágonos com espirais. Na flora, com os dominantes pentágonos, mas também os hexágonos. E aqui vocês podem ver 1, 2, 3, 4, 5, e vocês podem ver na espiral. Da mesma maneira, as estruturas pentagônicas e hexagonais no âmbito das moléculas. Aqui temos os ciclos de 6. Aqui temos hexágonos aqui. E não se pode obter todas. Isso se pode ver no reino vegetal no mundo todo. Aqui podemos ver os compostos de carbono, como nos átomos C60, os assim chamados buckyballs. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso se pode encontrar das partes menores às maiores. Essas são os assim chamados buckyballs. E, finalmente, as estruturas espiraladas na natureza, a começar pelo ADN. Aqui temos estruturas espiraladas até as galáxias. Em toda parte, o princípio da autossemelhança parece valer, segundo o qual o menor é estruturado igual ao maior e vice-versa. Assim, não é de espantar que mesmo as galáxias do universo as galáxias, aqui vocês podem ver 5 pontas ou 6 pontas, todo lugar, as estruturas no universo, as galáxias, partes de galáxias. Aqui temos esses limites aqui. Agora comparem com um outro. Próximo slide, por favor. Aqui é um modelo do universo inteiro. Tudo que se vê aqui são galáxias, e para obter as mesmas estruturas de 4, 5, 6 ângulos. E é isso que se encontra no universo todo, com as plantas, moléculas e assim por diante. As mais recentes pesquisas mostram que a estrutura universal tem uma estrutura espiralada também. Então, como eu já disse, estruturas primordiais, como agora o triângulo da rede de TCI ligando os continentes, não são fruto de fantasia. Muito bem. Então, como eu já disse, estruturas primordiais, como agora o triângulo que liga os continentes da rede TCI, não são fruto de fantasia, mas sim dotados de potenciais criadores. Assim foi, ao menos, descrito numa transmensagem em Luxemburgo recentemente. Tampouco deveríamos subestimar constelações de números e seus potenciais energéticos criadores,
que envolvem estruturas de 3, 4 e 5 ângulos, etc. Justamente em contatos mediúnicos entre as dimensões, vivenciei com nítida frequência como os contatadores do além estabeleceram ou consideraram com exatidão os números da data do contato. Segundo a minha experiência, o slide com os números. Então, segundo a minha experiência, os números, o 1 e o 7 tinham um papel especial, também como soma transversal e divisor. É interessante que, a partir destes números, os mencionados sistemas de 3, para cima um pouco, a partir destes números, os mencionados sistemas de 3, 4, 6, ângulos, etc. Aqui temos 5. Podem facilmente ser derivados. Os senhores veem, caros amigos da transcomunicação, quão enormes potenciais de pesquisa e conhecimento ainda estão à nossa frente, cujas bases já sempre nos apontaram caminhos diversificados e que nos levam na direção correta e nos trazem sucessos óbvios em nossos esforços, ou seja, conseguir estabelecer a comunicação com outras dimensões de maneira convincente. A pesquisa mais detalhada de números e estruturas de importância na TC é certamente um assunto por si, e eu ficaria contente se entre os senhores ou as senhoras houvesse quem se aprofundasse mais nesta temática tão excitante do que me é possível por falta de tempo e razões profissionais. Estou convencido de que também aqui se poderia esperar um novo irromper em nossa concepção de mundo e nossa consciência. Não é? Ou estas concepções nem são tão novas? Será que só estavam soterradas e esquecidas ao longo dos milênios em nossa dimensão material? Será que já houve em nosso planeta uma civilização que tinha este conhecimento e trabalhava com ele? Será que éramos nós mesmos, ou ao menos alguns de nós, que já alguma vez detiveram este conhecimento? E poderia talvez se pronunciar o nome Atlantis neste contexto? A mesma transparência do triângulo com o mapa mundi, por favor. É incrível, de qualquer modo, a quantidade de rastros culturais e pré-históricos menciona que não somente as pirâmides que ligam estes 3 continentes. Por favor, não pensem que também esses pensamentos são alguns frutos da minha fantasia. Há, ao contrário, indicações claras de nossos parceiros transcomunicantes. Por exemplo, através da ponte de TC luxemburguense na casa de Meg e Jules Fischbach, é enfaticamente apontada a importância deste novo triângulo continental. Além disso, fala-se do assim chamado projeto de transcomunicação SOTIS, que se refere ao nosso passado em Atlantis, onde dominávamos as técnicas por mim mencionadas, com as quais já naquela época conseguíamos nos comunicar com outras dimensões. E é justamente este, assim nos é dito, o objetivo do atual desenvolvimento da TC, ou seja, redescobrir as capacidades daquela época.
Aliás, me foi uma surpresa agradável saber que agora em outubro haverá de repente um grande congresso de TCI também no México, que estão organizando esse congresso lá. Então, o México, no sentido da pré-história atlântica, está exatamente na linha de nosso novo triângulo intercontinental de TCI. Estas condições estruturais seriam mais um quadro externo para a TCI e seu desenvolvimento, enquanto cada vez mais importantes ou decisivas. Ao mesmo tempo, vejo potenciais energéticos ou internos igualmente importantes, como se fosse uma ignição atômica a abrir esta nova consciência elementar na humanidade. Quanto mais pessoas no mundo se ocuparem da TC e de dimensões superiores, tão mais rápido será alcançada a tal massa crítica, que, como uma ignição inicial, desencadeia a transmutação de consciência a nível mundial. Na minha visão, é chegado o tempo desta transformação ou desenvolvimento decisivos. Para isso, agora precisamos fazer principalmente duas coisas. Primeiro, continuar a coletar experiências e informações sobre a TC com todo o afinco, que, como um mosaico, irão se densificando em um quadro e, finalmente, formarão o que podemos chamar de uma nova e abrangente visão de mundo, que pode levar nós e a humanidade de volta à origem, isto é, a consciência vivencial da vida eterna. E, segundo, precisamos conectar-nos o mais rápido possível às novas conquistas da ciência, sobretudo da física moderna. Ambos prometem êxito, como logo o verão. Comecemos com as atuais conquistas da TC. Posso lhes trazer a seguinte informação positiva. No meio tempo, já há uma série das mencionadas pedras de mosaico que dão uma primeira noção do tal salto de reconhecimento inconcebível e até avassalador que está diante da nossa humanidade. São, de certa forma, pedras de mosaico dos assim chamados planos e reinos de dimensões superiores que levam a constatar um transmundo, um além e um universo pleno de múltiplas formas de vida que vão muito além da nossa imaginação. A seguir, quero tentar passar-lhes uma primeira visão geral do transmundo e daquilo que repetidamente é designado como dimensões, conforme o que é transmitido nas TCs mediúnicas e instrumentais, apesar de saber que meu relato é ainda muito incompleto. Sempre que nos ocupamos de TC, do meu ponto de vista, é imperativo saber que há várias transdimensões com variadas entidades ou também níveis de consciência. Essas consciências podem se nos apresentar de maneiras muito diversas. E também a transcomunicação como um todo. No, George Meek, please. O slide de George Meek. Quando George W. Meek apresentou nos Estados Unidos na Páscoa de 1982, diante do National Press Club em Washington, e assim ao público mundial, seus resultados com os Piricom, que abriram o caminho à TCI, ele também se referiu, entre outros, a esta representação. Um pouquinho para cima, por favor. Mais.
Então, ele se referiu a esta representação das várias dimensões do além. Ele compilou este esquema, conforme conta, baseado em mais de 200 afirmações mediúnicas. Ele citava a propósito o conhecido ditado de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Se considerarmos aqui nosso mundo físico sobre a Terra como a primeira dimensão, então a ela se seguem dimensões cada vez mais elevadas no assim chamado mundo espiritual ou imaterial. Para cima. Thank you. Esta aqui seria, por conseguinte, a terceira dimensão que nos interessa não apenas por ser onde se encontram os humanos desencarnados, a maioria dos humanos encarnados, mas também por ser, de certa maneira, o ponto de comutação de toda a terceira. É aqui que fica, por exemplo, o mundo espiritual Marduk, com suas estruturas e paisagens similares à Terra. Aqui temos paisagens, casas, estruturas e Paracelsus. No qual se encontram as estações de TCI do tempo, Centrale, Mesa Kleeblatt, etc., que nos são conhecidos por nome através dos transcontatos na casa de Meg e Jules e na de outros experimentadores. Can you go back to transparent? The transparent, the last. Yes, thank you. Diese Pfeile hier. Estas setas aqui indicam que novas reencarnações a partir destas dimensões de volta à vida na Terra ou são inevitáveis, pelo menos como é o caso aqui na segunda dimensão, ou então podem ser escolhidas espontaneamente, para que o espírito possa obter mais experiência que o levará adiante em seu desenvolvimento. Depois aqui continua naquelas esferas que para alguns podem ser a explicação das últimas coisas, para outros é onde termina a pesquisa do além e começa uma grande área problemática. Se nós continuarmos aqui a perguntar e a pesquisar, vamos tocar automaticamente questões religiosas que até agora são simplesmente aceitas como tocantes à fé. E sou muito consciente do fato de estas questões facilmente poderem levar a irritações, pois cada agrupamento que fora das estruturas estabelecidas da Igreja se quer pronunciar a palavra de Deus é hoje muito rápido e facilmente tido como uma seita. É por isso que precisamos ser especialmente cuidadosos e conscienciosos com essa temática elementar. Eu pessoalmente reconheço, caros amigos, que eu não gastaria sequer mais um minuto na TC se eu, no meu íntimo, não soubesse que estas últimas coisas são, no fundo, o momento estimulante da TC e que não devemos, de forma alguma, nos incomodar e entrar em contato com esta esfera divina que tudo decide, se assim o quisermos. Num pequeno círculo em Aschaffenburg, de cerca de 10 a 16 pessoas, ao qual, entre outros, pertencia a escritora e pioneira em pesquisa de vozes paranormais, Hildegard Schäfer, falecida em 1 de fevereiro agora, tive a oportunidade de participar entre 90 e 93, de participar de TCMs bem fora do comum. Através do médium Mark, aliás Franz Schneider, falava conosco a entidade Cláudios e transmitiu-nos um dia esta interessante representação. Cláudios explicou o desenho assim.
Agora eu vou citar. Walter é uma pessoa do grupo. Pegue uma folha branca e desenhe um círculo. E o resultante é o universo visível. Coloque um ponto no centro, que deve ser entendido como o ponto central, Deus, divino, amor. Delimite agora o círculo e desenhe mais ou menos no último terço externo um novo círculo. Agora partam do princípio que o divino, Deus, é somente energia, a mais pura energia. Depois sai um raio do ponto central que se move em espiral até o círculo externo, da onde retorna em forma circular. Agora, o círculo externo deve ser entendido como limite, como soleira do ser oniabrangente do estado primordial. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo é amor. É assim que vocês devem entender Deus. Agora, amigos, vocês estão diante de um modelo do divino preenchido com toda a consciência do espírito e da matéria. O ponto central é Deus. As intersecções, que também podem ser entendidas como pontos limite entre o espírito e a matéria, ainda se encontram no núcleo do divino. Deslizam, no entanto, por suas tangentes lentamente para fora, rompem o círculo externo e formam planetas independentes. Suas teorias conferem, vocês se encontram fora do círculo azul, e eu sei que vocês pensam, onde se encontra nosso transcomunicante? Bem, eu estou, meu amigo Franz, no círculo interno e salto entre amarelo e preto até o círculo verde. Aqui posso alcançá-los através das linhas retas. Isto deve dar-lhes bastante material para reflexão. Fim da citação. Eu experimentei então montar um tal modelo geral baseado na representação de George Meek e da entidade Claudius. Apesar de também tais modelos conterem muitas e muitas manchas brancas e detalhes desconhecidos, nos ajudam atualmente, ao menos, a nos aproximarmos relativamente bem de coisas essenciais em nossa compreensão. Deveríamos agora experimentar etapa por etapa, enquadrar mensagens via TCI e TCM num tal modelo, ou aprender a entender, aprender a entender a partir de um tal modelo. A afirmação mais importante obtida até agora seguramente é a seguinte: nós todos, ou seja, toda a humanidade, surgiu a partir deste círculo interno do divino. É lá o nosso lar espiritual, e para lá ansiamos de volta. É lá esta é a esfera descrita na Bíblia como paraíso. Nosso caminho de volta para lá passa por inúmeras encarnações em mundos materiais, em mundos materiais como a Terra e outros planetas materiais, ou assim chamados mundos paralelos, que a nossa transcomunicante Svergen Sauter, na casa de Meg e Jules, em Luxemburgo, por exemplo, encontra-se em um desses mundos paralelos, vocês já sabem, provavelmente. Há também as assim chamadas encarnações espirituais, ou seja, um retorno provisório do círculo interno do divino para uma destas dimensões mais elevadas, acima da terceira dimensão,
igualmente no intuito de lapidação do Espírito, a fim de alcançar a plenitude nesse eterno ser, para onde nós todos um dia levaremos todas as experiências de todas as nossas encarnações e estaremos conectados com todo o conhecimento de todos os universos no passado, presente e futuro. A entidade Claudius nos disse uma vez, citação, quando vocês um dia estiverem aqui conosco, sua vida na Terra lhes parecerá um milésimo de segundo. O sentido de nossos contatos, bem como dos contatos via canais técnicos, é fazê-los reconhecer o seu verdadeiro lar no Espírito e para que possam encurtar o caminho de volta até nós. Sim, vocês podem encurtá-lo. Estejam sempre cientes disso. Isso, caros amigos, é para mim o cerne da transcomunicação. E me pergunto por que ainda tantas pessoas, por preocupação com o futuro vago, mergulham em excessos materiais, quando pode ser alcançado o fim de todas as preocupações. Realmente todas as preocupações para todos os tempos podem ser alcançadas. Talvez tenhamos agora, com a TC, uma das maiores oportunidades de encurtar este caminho, tanto para o nosso próximo, quanto naturalmente para nós mesmos. Este objetivo devemos manter firme ao lidarmos com os contatos, as mensagens e os conteúdos da transcomunicação. Certamente seria interessante e importante saber de qual dimensão partem nossos transcontatos, mas aqui temos de ser sinceros em admitir que ainda nos faltam muitos reconhecimentos. O que seguramente sabemos é a conexão com a terceira dimensão, da onde aparentemente provém toda a transcomunicação. Através de Marduk, provavelmente através de aparelhos técnicos. Através de aparelhos técnicos, que são até parecidos com os nossos, TV, computador e assim por diante. Porém, se encontram numa vibração muito superior. Inúmeras imagens mostram tais equipamentos. Aqui temos Konrad Lorenz com computador e outras instalações técnicas no mundo Marduk, na terceira dimensão do além. Inúmeras transimagens mostram tais equipamentos e os transparceiros se referem a eles. Sim, e depois surge a pergunta decisiva sobre os transparceiros em si. Aqui acabou tornando-se muito difícil para nós enquadrar as comunicações cada vez mais frequentes de maneira correta, pois se manifestam correntemente entidades e personalidades novas e para nós ainda desconhecidas e até totalmente não costumeiras. Frequentemente não temos dificuldade quando reconhecemos desencarnados, por exemplo, familiares, amigos ou personalidades conhecidas como Konstantin Valdiv, Fredrik Jürgenson e outros. É mais difícil para a maioria de nós quando são entidades como a Sete ou o povo do arco-íris, ou o Sete, que se manifestam na casa de Meg Gilles em Luxemburgo, ou como tem sido frequente ultimamente, os assim chamados seres da natureza. Eu fiz aqui uma vez um levantamento de entidades que se fazem reconhecer de alguma forma através de TCI, nesta área e através de TCM nesta, ou seja, transcomunicação mediúnica. Se realmente ocorre assim, não podemos comprovar, mas se delineiam reconhecimentos e perspectivas enormemente interessantes. Houve e há, então, contatos com humanos desencarnados, como Konstantin Valdiv,
Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson und vielen e anderen. muitos outros. Dann, E também noch einmal. Same, thank you. Dann verstorbene Menschen von desencarnados sogenannten de Parallelwelten, mundos wie paralelos, zum Beispiel como, por exemplo, Sven Sven Salter, dos quais recebemos não somente mensagem falada e via computador, como também imagens. Here, yes, so correct. Here you see Aqui vocês veem a Sven Salter, Luxemburg, ITK Station Luxemburg. recebida na estação de Luxemburgo. Ebenso, Folie, once more. Thank you. Ebenso Bem como höhere das Wesenheiten entidades von mais sogenannten elevadas, die Sieben os 7, por oder exemplo, das ou o Regenbogenvolk povo do mit arco-íris, Techniker, com o técnico Ishkumar Sitten, Lagernev, Z3 einem Naturwesen e von ser da Requiem ist es. natureza. Here you have pictures. Next Aqui slide, vocês please. têm imagens. Yes, yes, here, Z3. Essa é a Next Z3. slide, please. Folie. Yes, yeah, here. Aqui, então, Also eine Wesenheit uma von dem entidade Regenbogenvolk oder den do Sieben. povo do arco-íris, ou os Sieben. 7. Gestern haben Sie schon gesehen. Os senhores já Dann viram nächste ontem. Folie. Próximo. Lagernev. Esse é Lagernev, Mit diesen komischen com essas estranhas ou incríveis Ohren, orelhas. halben Tiergestalt, also Tem eines uma figura naturähnlichen meio Wesens, de aber auf einer sehr animal, viel höheren então, Ebene als der mas fica unseren. numa dimensão Z3 muito superior à haben wir hier nossa. gesehen. E a Z3 já So, vimos. das nächste Folium. Próxima transparência. Und wir haben E temos eben também auch Naturwesen. entidades da natureza. Diese Aqui é Wesenheit um nennt sich exemplo. Harxeli. Essa entidade se chama Harxeli. Aqui temos uma orelha de um animal, mas um rosto humano. Eu não sei se é certo, mas eu ouvi uma TC mediúnica que tais seres da natureza, ou entidades da natureza, já foram humanos. Eu não sei se isso é correto. Bom, finalmente também temos habitantes extraterrestres de planetas materiais que podem provavelmente comunicar-se via TCI, como por exemplo faz crer a Federação da Luz na casa de Adolf Holmes em Riesenich, Alemanha, ou semelhantes. E depois temos os contatos mediúnicos, que são muito semelhantes aos obtidos via TCI. Há ainda outras entidades que se comunicam via médium, como os seres estelares, que provavelmente se encontram no campo energético das estrelas fixas, mas também de planetas ou até os dominam. A médium Ingeborg Wolski, que tem 93 anos e vive na Alemanha, relata isso como sua experiência de vida num livro lançado em 1983, sobre seres estelares. E depois temos as entidades do já mencionado círculo interno do divino, que se comunicavam através do médium Franz Schneider, também na Alemanha. Aqui pertencem também, provavelmente, os assim chamados seres elementares do fogo, da água, do ar, da terra, etc. Conforme mostra o trecho de vídeo, onde uma entidade do fogo apareceu na casa da família Gerlach, em 94, na Alemanha, em Aschaffenburg, quando ela gravava uma reportagem sobre vulcões no Havaí. Mostro a seguir a aparição relâmpago da entidade numa corrente de lava, primeiro repetindo várias vezes, depois divido um trecho em quadros individuais que mostram algo altamente notável. O rosto da entidade toma formas alternadamente femininas e masculinas. Toda a espiritualidade primordial em si parece ser, então, andrógena, contendo aspectos masculinos e femininos em um. Agora o vídeo, por favor.
Na outra tela também. Ok. So. Então, eu espero que vocês possam ver isso. Hier. Aqui. Hier. Aqui. Vejam o rosto. Hier. You can see. Aqui vocês podem ver. Das ist bitte zugestellt. So, jetzt kommen einige Einzelaufnahmen. E agora vem os quadros individuais. Vocês podem ver que o rosto se altera aos poucos. Okay, thank you very much. Okay, Muito obrigado. Pode parar o vídeo. Naturalmente, nos interessa enquadrar estas entidades tão diversas em algum lugar dentro do modelo do divino e das dimensões. Isto, no entanto, além de poucas exceções, ainda não é possível. Então, talvez para nós, em nossa vida terrena, tampouco será corretamente comprovável. Provavelmente temos também preconceitos e ideias básicas muito limitadas. Por exemplo, as entidades que para nós são elevadas, como o povo do arco-íris ou os sete, certamente não se contentam com nossa designação elevadas. Da mesma maneira, a entidade Cláudios e seus amigos do círculo interno do divino tampouco estavam de pleno acordo com a denominação anjos. Então, encontramos-nos aqui, portanto, novamente diante de reconhecimentos totalmente novos. Hoje, no entanto, já nos é muito importante poder avaliar nossos transparceiros e suas informações corretamente. Por exemplo, praticamente não obteremos mensagens eticamente valiosas de entidades da assim chamada segunda dimensão que nós ainda não conhecemos e nem podemos avaliar bem. Devemos contar, no entanto, nessa dimensão baixa com os frequentemente mencionados espíritos ludibriadores que se passam por outros do que são. Mas provavelmente por parte das dimensões superiores aprendemos diferentes concepções que podem também naturalmente ser uma vez externados de maneira controversa. Um papel absolutamente não subestimável nos cabe junto à TCI, através de nossa disponibilidade dos contatos e através dos próprios contatos, parece que geramos um campo energético que pode, num certo sentido, tornar-se criador. Nós não somente recebemos impulsos de nossos transparceiros, mas também lhes devolvemos o que parece ter um efeito muito mais elementar sobre a evolução geral espiritual e criadora do que nos era até agora conhecido. Isto nos apontam nossos parceiros em Luxemburgo repetidamente. Eu mesmo testemunhei uma chamada muito intrigante do mencionado Círculo de Cláudios. Citação: quem no seu grupo quer se perguntar sinceramente o que alcancei? Vocês já alcançaram mais do que sequer imaginam. Países, continentes inteiros estão em movimento. Até mesmo um pedaço do universo vocês modificaram. Caros amigos, com uma tal afirmação, certamente das mais altas dimensões, deveria ficar-nos claro qual responsabilidade tomamos com a TCI e quão imprescindíveis são os princípios éticos em todos os nossos esforços. As nossas capacidades criadoras, ou seja, através do pensamento, pertence também à criação de elementais. Não confundir com seres elementares. Então, são elementais. No mundo espiritual,
que podem se desenvolver em seres espirituais independentes. Também sobre isso sabemos, infelizmente, ainda muito pouco. Provavelmente, estes elementais podem desencadear efeitos bumerangue espirituais e nos causar mais danos do que benefícios, sendo que esses elementais devem ser dissolvidos através do trabalho concentrado do pensamento. Até aqui, sobre reconhecimentos essenciais da TC. Como podem ver, pesquisas são urgentemente oferecidas. E qual é a situação na ciência oficial, principalmente na física atual? Eu não quero exagerar, mas neste campo se delineia cada vez mais nitidamente uma aproximação. Dentro de pouco tempo, a física atual não mais poderá evitar 3 constatações básicas que precisam alargar a visão de mundo válida até agora. Primeiro, o reconhecimento experiencial de que quanta podem movimentar-se para trás no tempo, que eles trocam informações entre si em tempo zero no universo e que depende do observador se eles aparecem como partícula ou onda. Segundo, o resultado experiencial de que ondas e informação modulada podem se mover devido aos assim chamados efeitos túnel com até 4,7 vezes a velocidade da luz. Terceiro, que até agora só é possível representar maticamente a febrilmente procurada fórmula que descreve o mundo e que conecta logicamente todas as forças primordiais do universo através da assim chamada teoria superstring. Na teoria superstring conta-se com nada menos que 11 dimensões. Quando é que os físicos tomarão conhecimento de nossos resultados da TC, principalmente da instrumental, do outro lado do túnel de conhecimento mundial, por assim dizer? Mas sejamos humildes e concentremos-nos primeiramente, cada por si, em a nós mesmos e em como lidamos com nossos transparceiros. Abstenhamos-nos principalmente de autopromoção e de equívocos. O trabalho com a TC no futuro indica também que nós não somente superestimamos as esferas mais elevadas, como também subestimamos as inferiores. O princípio universal não diz ame o seu próximo como a si mesmo? Pois o próximo não é somente nosso vizinho, irmão e amigo em nosso planeta, mas sim cada ser espiritual da natureza, bem como as entidades de categoria inferior da dimensão 2, os irmãos e irmãs dos mundos paralelos e de outros planetas, assim como as entidades elevadas e as mais elevadas. Pois o que nos une a todos inseparavelmente é a unidade divina da qual todos surgimos e a qual todos nós, independente dos desvios, retornaremos. Não, caros amigos, nosso caminho na TC não será fácil. Mas, já que iniciamos, vamos continuá-lo com toda a nossa confiança e boa vontade. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.